Fala galera, professor Luan Santana na área. Estamos aqui para mais uma aula na plataforma Vem Enem. E a nossa aula número 1 vai ser uma aula de geometria espacial, mais precisamente prisma. Então vamos lá galera. Luan, o que a gente vai ter na aula de hoje? Aqui eu preparei um roteirinho bacana para a nossa aula de hoje. Então olha lá. No primeiro momento, a gente vai aprender a reconhecer o prisma, depois classificar. Aí aqui esse tópico número 3 é muito importante, que é a parte de cálculo, que é aprender a calcular a área total e o volume. E no quarto momento a gente vai ver dois casos particulares que caem muito no Enem, que é o caso particular de prisma paralelepípedo e o cubo, tá beleza? Vamos lá então, galera, vamos conhecer aqui, ó, reconhecer o prisma. Acompanhe a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho aqui um plano e aqui eu tenho um segundo plano. Aí vamos imaginar que aqui é um plano alfa e aqui eu tenho um plano beta. Considerando, galera, que o plano alfa e o beta são paralelos. Então, olha aqui, eu estou escrevendo aqui embaixo, ó, alfa e beta. Esse símbolo aí significa dizer que eles são paralelos. Beleza. Aí, no plano alfa, eu desenhei aqui um polígono. Luan, o que é um polígono? É uma figura fechada, é uma figura plana fechada. Aí você tem aqui um polígono, que no caso esse tem 6 lados, então aqui é um hexágono, beleza? Aí, no plano beta, eu também tenho outro polígono. Show de bola! Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou traçar agora segmentos de reta. Uma extremidade está no polígono do plano alfa e a outra extremidade está no polígono do plano beta. Olha o que acontece. Pô, ó, estou traçando aqui o segmento, ó. Uma extremidade no de cima e a outra no de baixo. Quando você faz isso, você vai gerar uma figura espacial com essa cara bem aqui. E essa figura vai ser chamada de prisma. Então, o prisma ele surge aqui dessa situação quando você tem dois polígonos paralelos e liga eles por segmentos de reta, gerando essa figura bem aqui. Beleza? Então, no primeiro momento, eu quero que você bata o olho nesse tipo de figura e saiba reconhecer que ela é um prisma. Bom, agora que eu já sei reconhecer, a gente vai aprender agora, galera, quem são os elementos do prisma que a gente deve saber. Olha lá. Luan, quem são os elementos? Esse polígono aqui que está de vermelho, que eu estou destacando no laser, que no caso aqui é um hexágono, ele você vai chamar de base. Vai ser a base do prisma. E essa figura, ela repete aqui embaixo também, galera. Então, eu vou ter duas bases, beleza? Essas duas bases são dois polígonos paralelos, tá beleza? Então, a partir de agora, o polígono tu chama de base. Além disso, eu tenho a distância entre as bases, que é esse segmento bem aqui, ó. E essa distância entre as bases, você vai chamar de altura do prisma. Beleza, galera? Show de bola? Além disso, eu tenho esse rapaz bem aqui, ó. Eu vou traçar ele aqui de vermelho, ó. Esse retângulo aqui, que forma a parte lateral da figura, esse retângulo que eu destaquei aqui de vermelho, você vai chamar ele assim, galera, face lateral. São esses retângulos em torno do prisma, beleza? Então, a gente já sabe quem é a face. Além disso, as linhas que estão na vertical que formam a face, você vai chamar de aresta lateral, e as linhas que formam a base, a aresta da base. Então, esses são os elementos principais do prisma. Tá, beleza, galera? Show de bola? Porque é importante saber, porque tem questão que fala assim, olha, sabendo que a aresta lateral é 10 centímetros, a aresta da base é 8 decímetros, o aluno tem que saber qual é a posição dessa medida na figura. Então, esses são os elementos principais de um prisma. Tá na mão? Avançando aqui, a gente tem os tipos de prisma, que são dois. Tá aqui os dois exemplos, ó, o amarelinho e o azul. Observe esse traço que eu estou fazendo aqui de vermelho. É a aresta lateral, certo? Ou também aqui, no caso, vai fazer o papel de altura. Essa aresta lateral ela está formando um ângulo de 90 graus com a base. Quando a aresta lateral forma um ângulo de 90 com a base, o prisma é classificado como prisma reto. Então, Luan, quando é que eu tenho um prisma reto? Quando a aresta lateral forma 90 graus com a base.
Agora, nesse segundo caso aqui, ó, olha a aresta lateral. Ela está formando um ângulo com a base, bora dizer que é um ângulo alfa, mas esse ângulo é diferente de 90 graus. E aí o prisma não é reto. E a classificação vai ser essa aqui, galera. Você vai chamar de prisma oblíquo, quando o ângulo formado da aresta lateral com a base não for 90 graus. Mas, Luan, quando se trata de vestibular, principalmente Enem, qual é o prisma que mais aparece? É o reto, galera. Então, a partir de aqui, o nosso foco é no prisma reto, beleza? Bora aprender a classificar, então, o prisma agora? Vamos lá? Classificação do prisma. Eu tenho aqui 4 exemplos de prisma. O primeiro prisma, a base é um triângulo. Está aqui de amarelinho destacando. O segundo prisma, bora considerar que aqui é um quadrado. O terceiro prisma tem 5 lados a base, então é um pentágono a base. E o quarto tem 6 lados a base, então é um hexágono. Observa que a única diferença entre os prismas que você está vendo é a base. É justamente ela que vai classificar o prisma. Olha lá, quando a base for um triângulo, você tem o prisma triangular. Quando a base for um quadrado, prisma quadrangular. E quando a base for um pentágono, prisma pentagonal. E quando a base for um hexágono, prisma hexagonal. Agora vem uma observação importante, galera. Quando você pegar uma questão que aparece essa situação aqui, ó, ele dá tipo assim, ó, olha, sabendo que o prisma é regular. Se você pegar a questão que ele fala que o prisma é regular, o que significa isso? É uma observação em relação à base. Se o prisma é regular, a base dele, olha lá, a base dele, olha o que acontece. Todos os lados são iguais. Se o prisma for regular, a base dele, todos os lados são iguais. Ou seja, a base vai ser um polígono regular. Ou seja, eu vou ter todos os lados iguais. Tá beleza essa observação? Então, aqui fica ligado. A classificação depende da base. Luan, isso cai na prova? Cai, garotinho. Inclusive, o Enem já cobrou uma questão dessa que era só para classificar o prisma. Tá beleza? Depende da base. Dando continuidade aqui, vamos para a planificação, que é um tópico importante. Luan, o que é a planificação? É o processo em que você vai pegar uma figura espacial, ou seja, tem 3 dimensões, e vai transformar numa figura plana. Esse processo chamamos de planificação. Então, vamos considerar que esse prisma aqui ele é regular? Então, aqui, se ele é regular, todos os lados da base são iguais. Ou seja, tudo L aqui que eu estou chamando de L, essa medida. Aí, imagina que isso é uma caixa de papelão. Aí, tu rasga essa caixa, tu faz um corte bem aqui e abre todas as faces. Quando tu abrir, tu tem essa figura bem aqui. Essa figura aqui na sua direita é a planificação do prisma hexagonal. Aqui você tem as faces laterais de verde e aqui as 2 tampinhas serão as 2 bases desse hexágono. Tá na mão? Aí, galera, o que eu preciso saber calcular do prisma? São 2 coisas importantes. A primeira é a área total. Você tem que saber calcular a área total de um prisma. Então, olha lá. Luan, como é que eu vou calcular a área total? É a soma de todas as áreas da planificação. Só que na planificação, os retângulos eles estão formando aqui uma região lateral. Então, esses 6 retângulos aí, que tem a mesma área, vão representar a área lateral. E aqui eu tenho 2 bases. Então, quem é a área total? Vai ser 2 vezes a área da base, porque ela repete aqui na figura 2 vezes, mais a área lateral, que é a área aqui, no caso, desses 6 retângulos de verde. Beleza? Além disso, vamos imaginar que esse prisma hexagonal é uma piscina, galera. Aí o cara quer saber a quantidade de água que dá aqui dentro. Aí ele vai perguntar o volume. O volume de um prisma, vamos colocar aqui para ficar bacana, ó, é a área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura do prisma. Observa que nessas 2 fórmulas aparece a área da base. E a base de um prisma,
Você viu na classificação que ela pode ser um pentágono, um hexágono. Então é muito importante que você saiba calcular áreas de figura plana. Por exemplo, se nessa questão aqui o cara pedisse para calcular o volume desse prisma, eu ia ter que calcular a área da base de um hexágono regular. E aí, Luan, como é que eu calculo a área de um hexágono regular? Se fosse aqui o caso do hexágono regular, você fosse calcular a área, seria 6 vezes, abre parêntese, a aresta ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, dividido por 4. Então, ó, observa que cada base tem a sua fórmula. Se fosse um trapézio, seria outra. Se fosse um retângulo, seria outra. Então, tem que ficar ligado na questão de área de figura plana, beleza? Luan, esse é o resumão do prisma. Como é que cai na prova? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Como é que isso pode aparecer em questão, galera? Vamos lá? Olha só. Você tem aqui, ó, nessa primeira questão, diz assim. Na figura abaixo, o bloco retangular, que é a mesma coisa aqui que prisma, galera. Pode ver que a figura é um prisma de base retangular. Representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. O volume em decímetro cúbico. Então, aqui você tem que... Ele está perguntando o volume dessa figura. Luan, como é que calcula o volume de um prisma? Vamos lá, galera. Ainda há pouco, no slide anterior. A área da base vezes a altura. Mas qual é a forma da base aqui, ó? É um retângulo, ó. Olha aqui eu destacando de vermelho. Então, eu tenho aqui a base desse prisma é retangular. Está aqui de amarelinho, ó. Eu tenho aqui a outra base paralela, ó. E as dimensões da base, comprimento 2 e a largura 1,5. E a altura do prisma é 6. Então, aqui eu tenho uma questão direta. Como a base é um retângulo, como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar 2 vezes 1,5. E isso você vai multiplicar pela altura, que é 6. Beleza, galera? Aí, vamos lá. O volume vai ser igual. 2 vezes 1,5 vai dar 3. Aí, sobra 3 vezes 6. Portanto, o volume desse prisma vai dar 18 decímetro cúbico. Pronto, galera. Então, tá aqui, ó, o volume desse prisma. Alternativa correta, letra C. Não é tranquilo? Dessa forma que cai em prova. Claro que nas nossas aulas aqui da plataforma Vem Enem, a gente sempre vai estar disponibilizando uma apostila com 20 questões. Então, você vai treinar muito nas questões dessa apostila da aula de hoje, dessa primeira aula, essas questões aí nessa pegada, beleza? Luan, solta mais uma aí, na hora. Vamos lá. Olha essa questãozinha aqui, número 2. Um prisma pentagonal regular tem 20 centímetros de altura. A aresta da base mede 4 centímetros. Determine sua área lateral. Então, olha lá, galera, nessa questão aqui, ele quer saber a área lateral. Luan, como é que calcula a área lateral? É a área de um retângulo. Bora pegar esse aqui na frente, ó. Tá aqui uma das faces laterais. E essa área, que eu vou destacar de amarelinho para ficar melhor para enxergar, você vai multiplicar pelo total de face. Luan, quantas faces tem? Se a base é um pentágono, então eu tenho 5 faces laterais. Então, tu acha uma área dessa de amarelo e multiplica por 5. O comprimento é 4 e a altura é 20. Aí fica fácil, né, garotinho? Olha só. A área lateral vai ser igual, vamos, galera, base 4 vezes a altura 20. Só que essa área de uma face multiplica por 5, haja vista que eu tenho 5 faces laterais, porque é um pentágono na base, beleza? Então, bora. A área lateral vai ficar 4 vezes 20, que vai dar 80, e você vai multiplicar por 5. Portanto, a área lateral vai ser 80 vezes 5, você vai encontrar aqui 400 a unidade. Eu já ia colocando decímetro aqui, deixa eu apagar aqui. A unidade é centímetro cúbico, que é a medida de volume. Pronto. Tá aí, galera, a área lateral desse prisma pentagonal. Beleza? Para fechar aqui a nossa aulinha, a gente vai ver os dois casos particulares de prisma, que é o paralelepípedo e o cubo. Vamos lá. Luan, o que é o paralelepípedo? Ele é um prisma, só que ele tem todas as faces retangulares, incluindo a base. Quando você tem um prisma que até a base é retangular,
Aí você tem o paralelepípedo, galera. Aí vamos lá, olha só o que vai acontecer. Bem aqui vai ser o comprimento, aqui essa medida vai ser a largura e aqui vai ser a altura do paralelepípedo. O que eu tenho que saber calcular dessa figura, Luan? Área total, volume e diagonal, que é o que aparece em prova. A área total do paralelepípedo você calcula da seguinte forma: 2 vezes AB mais BC mais AC. Observa aqui, para calcular a área total, eu preciso apenas das 3 dimensões. Para achar o volume do paralelepípedo, basta fazer o produto das 3 dimensões, ABC. E a diagonal, que é esse segmento aqui que sai desses 2 vértices aqui, ó, esse segmento aqui, essa distância vai ser a diagonal, você calcula da seguinte forma: a diagonal do paralelepípedo vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Fechou? Então é isso aqui, galera, que você precisa saber de paralelepípedo. Agora, observa aqui essas 3 dimensões, a, o b e o c. Quando eu coloco letra diferente, é para indicar que é diferente. Agora, se essas 3 medidas forem iguais, olha o que vai acontecer. Se as 3 medidas forem iguais, eu vou ter um cubo. Então, Luan, o que é o cubo? Vai ser um paralelepípedo onde as 3 dimensões são iguais. Então, está aqui a ideia do cubo. O que eu preciso saber calcular do cubo? Mesma coisa, área total, volume e diagonal. A área total do cubo, galera, basta fazer 6 vezes a aresta ao quadrado. 6a ao quadrado. O volume, basta pegar a aresta a terceira. E a diagonal, que eu tracei aqui de azul claro, ó, D, a diagonal, basta fazer a aresta multiplicado por raiz quadrada de 3. Então, esse é o formulário. É isso que cai em prova de cubo e paralelepípedo, beleza? Luan, solta um exemplo aí para a gente ver conta dessa parte aí. Vamos lá. Olha essa questãozinha aqui, ó. Em uma empresa, uma sala foi construída em forma de bloco retangular. Anota aí, galera, bloco retangular é sinônimo de paralelepípedo, com as seguintes medidas: 6 de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Qual é o volume ocupado por essa sala? Então, tá aí, ó, ela tem a forma de um prisma, beleza? 6 metros de comprimento, tá aqui, rapaziada. 5 metros de largura, show! E você tem aqui 3 metros de altura. Como ele quer saber o volume, a pergunta é o volume. Lembra lá, acabamos de ver A vezes B vezes C. Quem é ABC? São os 3 comprimentos da figura. 6 vezes 5 vezes 3. Fazendo esse produto, tu vai encontrar quanto aí, galera? 6 vezes 5 vai dar 30, vezes 3 vai dar 90 metros cúbicos. Aqui nas alternativas acabou não saindo 90. A gente vai colocar aqui na letra E, esse 90, beleza, galera? Pronto, tá aqui, ó, noventinha que a gente encontrou. Então, a alternativa correta, letra E. Bem tranquilo, eu nem gosto dessa questão, garotinho. Esse volume do paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões. Mais uma, Luan? Vamos, na hora. Olha aí a questãozinha que ela fala. A figura a seguir representa uma piscina em forma de bloco retangular, que é um paralelepípedo. De acordo com as dimensões indicadas, podemos afirmar que o volume da piscina é... Mais uma questão que ele quer saber o volume. Vamos lá. Luan, como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Que é a pergunta. É o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Quem são as medidas? Aqui, ó, comprimento, largura e altura. Aí você vai pegar e substituir cada um na sua posição. Vamos lá. O volume vai ser igual a 3 raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Luan, como é que eu vou multiplicar aí raízes? Multiplico da frente, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E o que está dentro da raiz você multiplica, 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vai dar 15, vezes 2 vai dar 30. Então, o volume aqui vai dar 6
raiz quadrada de 30, galera. Show de bola. Então tá aqui, ó, o volume desse paralelepípedo. Portanto, a alternativa correta, letra E. Então aqui foi mais uma aula, galera, da plataforma Vem Enem. Fica ligado nas próximas aulas e vamos para cima do Enem. Valeu!